Olá, pessoal. Vocês lembram que eu prometi que eu ia gravar para vocês a série de mensagem que a Marinês está ministrando nas quartas à tarde, agora no mês de maio, especialmente para nós as mulheres, né? Então, a primeira mensagem que ela nos ministrou foi sobre a história, a fragilidade da história das nossas vidas, né? E então ela usou o livro de Gênesis 29. E Gênesis é um livro muito rico, né? Muitas coisas para a gente aprender. E esse capítulo 29, especialmente, tem muitas coisas. Mas a gente vai focar na história de Raquel, Lia, Labão e Jacó. Jacó era apaixonado por Raquel. E então ele pediu a Labão, né, para se casar com Raquel. Aí Labão fala que se ele quiser se casar com Raquel, ele vai trabalhar 7 anos para isso. E ele concorda. Só que no dia do casamento, Labão engana Jacó e dá a ele por casamento Lia, que era a filha mais velha, né, que não tinha toda a beleza de Raquel, mas que naquela época era importante que a filha mais velha se casasse primeiro. Então ele deu a Lia como esposa, né, desposou a Lia como esposa de Jacó. Então, Jacó aceita, só que ele diz que ele vai trabalhar então mais 7 anos para casar com Raquel. E assim ele faz ali. Aí Labão deixa que ele fique com as duas, né? E ele vai trabalhando mais esses 7 anos ali para Labão, né? Aí a Lia começa a dar filhos a Jacó. E Raquel é estéril. Então Lia, ela, quando ela tinha o primeiro filho, quando ela teve o primeiro filho, ela pensou: agora Jacó vai me amar, porque eu dei um filho a ele, né? Ele vai olhar para mim agora. Mas Jacó só tinha olhos para Raquel, mesmo ela não dando filhos a ele, mesmo ela sendo estéril. Então, e foi assim, Lia deu muitos filhos a Jacó, né? E cada filho que ela tinha, ela pensava isso: agora Jacó vai me amar. Então, o casamento, na verdade, era um sofrimento para Lia, porque ela vivia assim, à sombra do amor de Jacó, né, correndo atrás do amor de Jacó o tempo todo, e à sombra também da inveja que ela tinha, talvez, da beleza de Raquel e com certeza do amor que Jacó demonstrava para com a Raquel, né? Aí passou o tempo, né? E a Raquel, ficando com inveja de Lia dar filhos a Jacó, ela diz a ele assim que ela pede a Deus, né? Dá-me filhos, senão eu morrerei, né? Ela pede a Deus. Aí, só que daí ela oferece a serva dela para que se deite com Jacó, para que dê filhos como se fosse dela, né? Era um costume da época esse também, né? E assim acontece. E Lia, pensando sempre que ela ia ter o amor de Jacó, quando Raquel vai dando os filhos para Jacó, aí o amor dele por Raquel aumenta, né? E a atenção dele para os filhos de Jacó. Aí passa um tempo, aí eles estão numa estrada, andando numa estrada de acesso difícil a outros lugares, e finalmente a Raquel tinha engravidado. Só que daí ela começa a passar mal naquela estrada e ela morre naquele parto, né? Com aquele filho que é o Benjamim. Ela morre ali, né? Ela morre ali na estrada. Então ela é enterrada na estrada mesmo, porque eles estavam longe de qualquer coisa, né? E aí Lia novamente pensa: agora Jacó vai me amar, porque Raquel morreu. E novamente o amor de Jacó se volta para o filho que Raquel deu, né? Para os filhos que Raquel deu através da serva e aquele que tinha acabado de nascer. Novamente ele não olha para ela, ele continua desprezando ela, né? Essa é a história de Raquel do lado humano. Era tudo que ela pensava, né? Que ela era desprezada, mal amada, feia, né? E vivia a vida dela ali correndo atrás daquilo, né? E esse é o lado humano, mas agora a gente vai falar do lado espiritual dessa história, né? Lia
ela vivia tanto à sombra do amor de Jacó, correndo atrás do amor de Jacó e com inveja da Raquel, que ela não conseguia enxergar o tamanho do Deus, da sombra do Deus que cuidava dela, né? Ela não conseguia enxergar o tanto que Deus cuidava dela, que Deus dava-lhe saúde, Deus não tornou ela estéril, Deus deu filhos a ela. Então, Deus cuidava dela o tempo todo, mas ela não conseguia enxergar isso, né? E aí, mais para frente, lá a gente vê, vai vendo na história, né? Que Deus amava tanto Lia, né? Que no fim da sua história, quando ela morre, né? Ela é enterrada junto com Jacó, né? Na mesma tumba, no mesmo túmulo ali de Jacó. E Raquel não, Raquel foi enterrada lá no meio da estrada, né? Ficou lá no meio da estrada e Lia não. Deus honrou ela até na hora da morte. Deus cuidava tanto dela que honrou ela. Honrou ela desde lá atrás, quando o pai dela entregou ela a Jacó, ao invés de Raquel, né? Foi ela que casou primeiro. Mas ela não enxergava nada disso. Ela só conseguia ver as coisas com os olhos humanos. Apesar de que cada filho que ela tinha, ela agradecia. Ela falava, obrigada, meu Deus. Ela agradecia que Deus tinha dado filhos a ela. Mas só que ela agradecia, mas mesmo assim ela ficava ali, à sombra daquele amor de Jacó, correndo atrás do amor dele e achando que por isso ele ia olhar para ela. Então esse é o lado humano que a pastora Marinês ministrou nos nossos corações, né? Então agora a gente vai falar assim sobre o lado espiritual, né? Dessa mesma questão, dessa mesma história, sobre o aspecto espiritual, sobre os olhos de Deus, tá? Agora vocês me perdoem, mas eu vou ter que ler um pouquinho aqui, tá? A continuação dessa história, né? Então, só um minutinho, gente. Eu falei que eu não sei gravar, hein? Então, agora a gente vai falar um pouquinho, desculpe esse intervalo, a gente vai falar um pouquinho sobre as vantagens de nós vivermos à sombra do amor de Deus e não do amor das pessoas, né? Então, uma das vantagens é essa aqui: nós não precisamos lutar para receber amor. Não precisamos e não devemos lutar para receber o amor. Porque o amor de Deus por nós já é tão imenso, é tão grande que ele nos basta. Nós não precisamos ficar lutando. Porque, na verdade, ser amado e amar não precisa ser uma coisa dolorida na nossa vida. Por quê? Porque nós temos o amor de Jesus. E o amor dele vai sempre nos bastar. Então, o amor não precisa ser dolorido, não precisa ser doído na nossa vida, né? Não precisamos viver assim como Lia vivia, sempre à sombra de homens. Quer dizer, ela vivia à sombra de Jacó, ela vivia à sombra de Raquel, né? E ela não enxergava o Deus bondoso que cuidava sempre dela. Sempre estava ali, lhe dando filhos, lhe dando saúde, no fim da sua vida sendo enterrada ao lado daquele homem que ela amava, né? Raquel ficou na estrada e ela não, ela foi enterrada ali no túmulo, né? Com Jacó. Então ela não conseguia enxergar isso. Apesar dela ser agradecida a Deus, ela não conseguia enxergar como era grande o amor de Deus por ela. E outra coisa também que é uma vantagem da gente viver à sombra do amor de Deus e não das pessoas, é que nós não precisamos lutar para vencer. Porque olha só, uma frase que a Marinês nos ministrou, que é muito interessante. Vencer dentro das perspectivas de Deus é diferente de vencer dentro das perspectivas humanas. E, inclusive, até existem vitórias que é melhor que nós que a gente não pegue elas, né? Ela pode parecer boa na perspectiva humana, mas na perspectiva de Deus só vai nos trazer prejuízo e de todas as formas possíveis, espirituais, financeiros, emocionais, sentimentais, né? Então existem vitórias que é melhor até que nós nem peguemos ela, nem colocamos a nossa mão.
Porque através de Deus, nós já somos mais que vencedores, porque a gente precisa entender que a cruz de Cristo significa que nós vencemos. Ele venceu por nós, então nós somos vencedores através dele, né? Então a gente precisa, desculpe, gente, esses intervalos aí, tá? Então eu e você, a gente não precisa ficar lutando para receber o amor humano, porque nós temos o amor divino. E desde que nós estejamos na presença de Deus, sempre orando, buscando a palavra dele, sempre buscando a orientação dele nas nossas decisões, nós vamos viver, nós vamos ter esse amor divino e nós vamos transbordar e viver esse amor divino. Nós não vamos ficar olhando se as pessoas estão ou não nos dando amor. Nós não vamos ficar esperando o reconhecimento das pessoas, os elogios das pessoas, porque Deus vai sempre nos bastar. Nós não vamos ficar vivendo amores doloridos, né? Não estou aqui incentivando ninguém que acha que o casamento não tá bom, então vou sair desse casamento e tal. Não, eu estou dizendo assim, que se você tem Jesus, você tem todo o amor de que você necessita. Se você viver uma vida centrada nele, servindo a ele, você vai ter na sua vida o amor que você necessita. E as pessoas ao seu redor, elas vão estar vendo isso em você. Então, isso que é importante. Então, nós não precisamos ficar lutando para receber o amor humano, nem sofrendo pelo amor humano, pelo reconhecimento das pessoas. Por quê? Porque o amor de Jesus, que mora dentro do nosso coração, que nós precisamos entender isso, que ele mora dentro do nosso coração. Então, todo o amor dele já está dentro do nosso coração. Então, não existe amor humano, não existe amor de amigo, de marido, de filho, de pai, de mãe. Não existe nada maior que esse amor. Esse amor supera todos os outros amores que, porventura, a gente fica, muitas vezes, correndo atrás, vivendo à sombra, esperando migalhas de amor. Se nós já temos, assim, o dono de todo o amor dentro do nosso coração, não há necessidade de correr atrás do amor humano, né? De ficar vivendo uma vida sofrida, uma vida à sombra dos outros, né? E eu vou estar continuando, tá? Passando para vocês as outras mensagens que ela ministrou. Eu espero que vocês tenham refletido um pouco, porque quando eu ouvi essa mensagem, assim, na verdade eu fiquei até um pouquinho assustada, porque eu refleti sobre a minha própria vida, né? E essa mensagem me assustou um pouquinho. Mas aí, conforme a Marinês foi pregando as outras mensagens, eu fui entendendo que, na verdade, o que eu achava que estava me assustando eram revelações de Deus para a minha vida, para a sua vida. Então, vamos pensar dessa forma. E eu vou estar gravando também a segunda e a terceira pregação, que é a continuação dessa, para a gente ir cimentando assim o amor de Deus na nossa vida. E eu vou estar gravando as outras. Então, eu agradeço que você me ouviu. Se você me ouviu até agora, eu te agradeço e te peço perdão, porque eu não sei gravar direito e não sou pastora para ministrar. Eu estou apenas querendo atender um pedido das pessoas que me pediram que eu gravasse essa série de pregações, né? Que eu escrevesse, mas eu achei melhor gravar, que eu achei que seria mais fácil de vocês entenderem, tá? Perdoe todas as minhas falhas, os meus nés, tá? Mas eu vou estar tentando gravar as outras, tá? Deus abençoe vocês.